Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Programa esse promovido pelos cursos de pós-graduação do Grupo Ninter, grupo referência em educação à distância no Brasil. Eu sou a professora Aline, coordenadora de cursos na área de comercial e marketing da pós-graduação do Grupo Ninter. E hoje tenho o prazer de receber aqui para conversar comigo, eu diria um colega, um professor, um amigo já depois de muita... Foi acho que a segunda pessoa que eu conheci na Uninter que me acolheu. Professor Eliseu, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Aline, é um prazer imensurável estar com você aqui. Obrigado pelo convite, sempre que a gente não faz alguma coisa junto, né? Faz bastante tempo. O Eliseu, logo que eu entrei, já faz tempo também, né? Foi das pessoas que me acolheu e aí que a gente foi desenvolver grupos de pesquisa junto, fez alguns trabalhos junto. E aí a gente está nessa parceria. E hoje, nada melhor do que trazer o Eliseu para conversar sobre a questão da gestão das empresas. O Eliseu, ele é doutor em administração, pessoal, coordenador de cursos na área de graduação, ligado ao campo da gestão, mais de um curso, né, Eliseu? E aí, mas ele tem um contato muito bacana com o pessoal do Vale do Pinhão. Isso. O pessoal da Agência Inovação aqui de Curitiba. E até na semana passada, quem pôde acompanhar, teve um enfoque, ele teve uma mesa lá sobre inovação, que foi muito gratificante. E aí o Eliseu está aqui, vamos conversar um pouquinho sobre os desafios e as perspectivas da gestão empresarial, né? E a gente vai começar, né, Eliseu, com essa pergunta única. Desafios da gestão das empresas. Vivemos aí um período de pandemia, vivemos aí um período de muita inteligência artificial chegando, temos aqui o ChatGPT, temos várias situações que estão mudando o contexto das empresas. De um lado, a tecnologia. Do outro lado, temos uma geração chegando, que vem ali talvez sem o mesmo, ou com engajamento diferente dos mais velhos, o conflito das gerações. Conta pra gente, Eliseu, tudo que você foi vendo aí. Então, Aline, para mim o maior desafio que nós temos são dois. Planejamento. Você tem muita ferramenta de uma forma nunca antes vista, né? Vamos pensar no gestor da década de 70, que só tinha a matriz SWOT, por exemplo, só tinha a matriz BCG e não tinha Máximo Porter e não tinha tanta tecnologia como tem hoje, tanta ferramenta que tem hoje, em um mundo como que é hoje conectado. Então, para mim, o planejamento é um desafio. Porque parece-me que ainda no Brasil, enquanto gestão, exclui-se as grandes corporações, tal, porque elas já fazem isso, Coca-Cola, Pepsi, enfim. Mas pensa nas médias e pequenas empresas. Elas têm essa dificuldade de planejar, porque para mim, eu até falei isso na mesa redonda, e quando eu posso falar, eu sempre falo, parece que a gestão, empreender ainda é um sonho, não é algo mais profissional. Ainda é a questão do sonho, de eu ter uma vontade de empreender, e acontece muito nas mentorias que eu faço. Eu tenho uma ideia de negócio, professor, assim, assado e tal. Tá, mas você trabalhou com isso já? Nunca. Mas você gosta disso? Vou abrir uma hamburgueria. Pô, que legal, mas você tem experiência com cozinha? Não, não tenho. Mas você gosta de cozinhar? Ah, não gosto muito, não gosto de comer. Tá, mas como que você vai empreender numa área que você... Então, planejamento eu acho que é algo que falta de modo geral. E está assim, tá institucionalizado, como diz o professor Clóvis Machado, né? Licença só um minutinho, né, Eliseu? Você falou de mentoria e eu lembrei quando a gente lecionou junto naquele projeto Vale do Pinhão. Isso. Que a Uninter tem parceria, tinha parceria com a prefeitura e tem ainda. Tem até hoje, a gente lecionou e realmente era isso, né? As pessoas, elas chegam ali cheias de vontade. E aí? O que faz com essa vontade toda? Não. E eu lembro de um caso bem específico, um case de uma aluna, que ela vendia aqueles conezinhos que você coloca salada de batata, doce, aqueles conezinhos. Sim. E ela vendia pelo Instagram, pelo WhatsApp, só que assim, ela vendia pra Aline, corria pra te entregar. Vendia pro Eliseu, do outro lado da cidade, corria pra entregar. Mas ela não tinha uma roteirização, ela não parou pra pensar nisso. Calma, você pode vender agora e entregar amanhã, que a gente vai esperar. Então faça um roteiro. Então Curitiba é uma cidade que tem 75 bairros, são 10 regionais, faz um regional por dia, ou 2 por dia, as mais próximas e tal, e roteirize. Então você vendeu hoje, porque a gente sabe que ele vai receber isso daqui a 2, 3 dias, porque ele pediu hoje, e cria o roteiro.
Ela me olhava com uma cara assim de encantada, assim, de apaixonada, assim, nossa, que ideia, mas não é tão simples, assim. Sabe, o que falta às vezes é eu parar para pensar e planejar de fato, e a partir disso ela começou a roteirizar. Uma outra, ela tinha não lembro o que era agora, acho que era de biscoitinhos, porque é bem artesanal a Vale do Pinhão, né? Curitiba ajuda, Curitiba ganhou um prêmio, inclusive, da cidade mais inteligente do mundo, né? E tem muito artesãos aqui, a gente pode ver isso na feirinha que tem nas domingo, feiras, lá né? Ordem. Tem muita iniciativa nesse sentido. Isso, e ela entregava também esses biscoitinhos, aqueles biscoitinhos, né? E fazia customizado, fiz até do Paraná Clube na época. No Paraná pro meu filho que ele pediu. Já foi, né? Enfim, né? Daí ela queria... Pessoal, só um pouquinho. Paraná Clube é um time, tá? Isso, é um time de futebol aqui de isso. Curitiba, mas ó... 5ª divisão, é isso, Eliseu? Nem divisão tem, prof, infelizmente, né? No Paranaense, nós estamos na Série B do Paranaense e no Brasileiro, nós estamos na divisão aí. Então só para saber o que é o Paraná Clube. Mas é um timaço, depois procurem lá, Paraná Clube, um grande time. E ela queria saber se as pessoas gostavam ou não do produto dela. Tinha que fazer o quê? Pesquisa. Mas como pesquisar? Será que ela ia no dia seguinte fazer uma pesquisa? Não, o que você faz? Você usa o Google Forms, então tecnologia, cria as perguntas e cria um QR Codezinho na embalagem. E pede para a pessoa, clica aqui para fazer a avaliação. E ela começou a ter resultado, ela ficar bem, professor, ontem entrou mais 20 avaliações e estava toda encantada. E já vem tudo tabulado, professor. Sim, tá vendo aqui os gráficos das tabelas? Estão aqui, ó, por exemplo, o pessoal não está gostando tanto do sabor, por exemplo, estou chutando e tal. Então você consegue verificar alguma coisa. Então assim, ainda tem a questão do amor, disso, mas o planejamento, ele não tem ainda essa visão maior, sabe? Eu vejo que a gente planeja muito pouco. A gente trabalha muito pouco com número, analisa muito pouco o número, sabe? E aí, Eliseu, se você me permite uma reflexão, isso que você trouxe é muito interessante, porque é fato que pro gestor, a gente que vem de um curso de administração e a gente que trabalha em ambientes corporativos, né, cada um com a sua história, a gente percebe esse apagar incêndio, né? Isso a gente sempre fala para os alunos, aquela diferença entre o importante, o urgente e o... Tendência. O GUT, tendência. Por quê? Porque assim, se você ficar só apagando incêndio, você não consegue planejar. E aí eu vou fazer um outro link, pensando em países, como você falou de grandes empresas, né, mas países europeus que trabalham de modo mais planejado, isso você consegue produzir mais, você consegue ter mais resultados, certamente. E aí vem também um pouco desse comprometimento do indivíduo com ele mesmo e saber o quanto ele produz. Digamos, esse empreendedor que você está falando. Peraí, quanto tempo eu levo produzindo esse cone? Exatamente. Quanto tempo eu levo produzindo biscoito? Então, quantos biscoitos eu vou produzir por dia? Né? Então, você tem uma relação direta de tempo, autoconhecimento, para saber o quanto é a tua produção, né? Quanto tempo eu vou levar a produzir, quanto vai ter matéria-prima, como vai ser esse deslocamento, quer dizer, a gente pega na essência, que é o planejamento, porque quando a gente fala em planejamento, a gente que já falou de estratégia na sala de aula, onde é que você quer chegar? Porque planejamento é isso, né, Eliseu? Aonde eu quero chegar? Se eu souber onde eu quero chegar, eu começo a desmembrar todas as ações. O planejamento é o caminho, e você vê que é bem claro para você que recente, Black Friday. Esse ano foi um fiasco de novo. Por quê? A Black Friday, ela nasceu nos Estados Unidos, após a ação de graças, para zerar estoque do que tinha no ano para parar para o Natal. Era isso. No Brasil importou a ideia do desconto. Só que no Brasil o varejo como um todo, ele não trabalha com estoque. Primeiro problema. Segundo problema, as pessoas, por saber que na terceira sexta-feira de novembro vai ter desconto, ela não compra durante novembro. Ela para de comprar em outubro, esperando para comprar o que na Black Friday. Só que hoje tem que pagar o quê? Salário, água, luz, aluguel. Então ele fica sem receber, se você pensar bem, porque você pega e segura, não, vou comprar na Black Friday, vou comprar uma televisão nova, vou comprar na Black Friday. Você monitora o preço. Quando chega na hora de vender, o empresário pensa, não, vai comprar, esperou para comprar, só que a pessoa viu que a TV que ela queria comprar por R$5.000, agora tá 7, que é o desconto do dobro. O Black Fraud, que a gente Black chama. Fraud, entendeu? E tipo, assim, para varejo, a Black Friday não funciona, desculpa, assim, a não ser que você tenha estoque parado e por aí. Black Friday é bom para serviço, para pousada, que ela vende agora com desconto quando ela tem o quê? Pouca procura, pro inverno. Então você começa a vender, e vende bastante, assim, questão de serviços, as pousadas,
os resorts, eles vendem muito agora, por isso é sempre cheio o ano todo. Porque agora eles vendem agora, quando tem baixa temporada, ele se garante. Então assim, falta planejamento. A gente pergunta, eu estava até com o dono da Market for You, CEO, né, que hoje em dia não tem mais dono, é CEO, é todo bonitinho, CEO. E perguntando como que ele faz para dimensionar, e a Black Friday também faz mentoria, né, o Eduardo. E ele falou, professor, tem empresa que não precisa fazer Black Friday, mas é que todo mundo faz. A Market for You, ela teve uma ideia muito bacana. Olha, é uma ideia, é muito legal a ideia. Eles tiveram a sorte de, assim, a pandemia foi mal para todo mundo, mas assim, alguns setores se deram bem. Mas já tinha uma expertise e tal. A ideia de criar os mini mercados dentro dos condomínios. Primeiro que ele quebrou ele acabou com um preconceito. Primeiro que eu perguntei, mas não roubam? Como que funciona? Ele, não, desenvolvemos toda uma tecnologia para não ter roubo, essas coisas, aplicativo e tal. E pegou. E ele dá mentoria e, assim, às vezes a empresa não tem que fazer Black Friday, mas como é essa pressão de fazer, o que a gente já espera, aí é a questão que você falou, eu tenho que fazer os meus custos. E meus custos não é igual ao da Aline. A Aline vende o biscoito a R$5. Pelos meus cálculos, eu tenho que ser 10. Mas não, eu tenho que vender a 5 porque ele vende a 5. Sim. Só que eu vou ficar no prejuízo. Isso. Entendeu? Às vezes, tá, se eu tenho que vender a 10, o que eu vou justificar ser R$10 enquanto o da Aline é 5? Então, aí que tem que fazer o quê? Planejamento. Aí no marketing, os 4 P's. Basicamente, olhar o que eu tenho, é o produto. O preço eu sei que não é. Será que é a logística? Eu entrego mais rápido que a Aline? Por eu estar numa região muito mais próxima? Então, só que falta isso, você sente. Porque hoje a nossa vida, Aline, do modo geral, é apagar incêndio. Literalmente. A gente não consegue planejar. Raramente a gente para, senta e planeja. Pensa na sua vida. Às vezes você pensa, amanhã eu vou fazer isso, isso, isso e isso. E você não faz. Sim. Acaba o dia assim, nossa, vê tudo que ficou para trás, assim, só tipo o xizinho do que você não fez. Porque a vida atual, nesse modelo de mercado, ele é louco. Porque é isso, é trânsito, é aquilo. Aí você pensa a questão da cidade inteligente. Foco em ônibus. Criou-se um projeto governamental na década de 2000 para vender carro no Brasil. Comprava carro a 120 vezes. Vendeu um monte de carro. Mas não fizeram mais ruas. Isso. Então hoje você tem um impacto. Você gasta muito tempo no transporte. E você pensa a questão de Curitiba. O transporte de Curitiba é maravilhoso, mas tem que ter mais incentivo. Eu vejo o meu caso. Eu morava lá em São José dos Pinhais, longe, bem longe. Minha vida é em Curitiba. Então eu ficava 2 horas por dia no trânsito. 2 horas perdidas. Você não pode fazer nada dirigindo? Não. Eu mudei para o centro. E hoje eu tenho essas horas. Foi mais caro, só que é custo e benefício. Eu pagava de van tanto para meus filhos. Então hoje eu não pago van. Né? Mas eu posso levar a pé. Eu pagava tanto isso, agora eu pago isso de condomínio, mas eu pago isso de menos de gasolina. Então o que é isso? É planejamento. Sim. E eu acho que falta, porque a gente não aprende isso na escola. A verdade é essa, a gente não aprende a planejar. Parece que tudo é imediato, é imediatismo. Você não consegue vislumbrar. Fala para meus filhos não gostam de estudar. A minha decepção. Não sei se é essa geração atual que é assim, mas os meus não gostam. Eles falam abertamente disso. Eu falo para eles o seguinte, não gosto de estudar? Beleza. Então lá lá é trimestral, né? Não é quadrimestral como é o convencional. Se esforça muito no primeiro e segundo trimestre. Você se esforça muito. Se esforçou, já está meio que para aprovar, daí você pode dar uma relaxada. Não tente fazer isso no final, que acontece. Então tudo tem planejamento, só que a gente não tem essa visão ainda do planejar, é muito ainda o outro faz, eu vou fazer também, porque o outro está fazendo isso. Até comentei não lembro de que foi, na aula interativa, iogurteria. Lembra que foi uma febre? As iogurterias que tinha, sim. Nossa, todo mundo abria. Em Curitiba tinha uma febre disso. Um monte, e cadê? Não tem mais. Igual o buffet de sorvete, não sei se você chegou a pegar essa época em Curitiba. Uma época tinha buffet de sorvete, todo que é lado. Buffet de sorvete, você em Curitiba tinha buffet de sorvete. Sumiu também. E todo mundo embarca nisso. E a gente anda no centro aqui, é até triste, você vê várias portas fechadas, muitas, né? Porque você ainda tem ainda o centro da pandemia. As pessoas não se recuperaram, né? E você olha que acontece. Eu vejo assim, muita loja de café express. Sim, se pega na porta e sai. Em Curitiba está muito comum. E é uma loucura, você precisa da nossa vida enquanto pessoa, enquanto cidadão. Esse é um desafio das organizações, que é o segundo ponto, que são pessoas. Sim. Você tem que pegar um café express para tomar no meio da rua. O café que você tem que sentar, você tem que sentar, saborear o café, curtir o café. Mas isso talvez seja muito aquela ideia de filme americano, né? Que parece que você nunca pode sentar para comer. Comer é perder tempo, tomar café é perder tempo. E às vezes esse sentar, esse comer, degustar esse café vai acalmar as ideias, vai fazer você se alinhar para onde você está indo. Senão você só vai, né, Eliseu? Você só vai, sem saber para onde você está indo. E você vai. Né? Você nem precisa, se você baixa a cabeça e vai reto. Isso que você falou é muito importante, que é engraçado, né? O Brasil,
um país que eu amo de paixão, nasci aqui, mas a gente importa muitas ideias americanas, assim. Mas a parte boa a gente não copia, que é a parte do planejamento, que lá é muito sério. E a parte da educação, a parte da fiscalização, a parte do funcionalismo público, essa parte a gente realmente não pega. E a gente só pega a parte que é tipo essa, não pode ficar quieto. E, a pessoa tá lá, tem gente que não vai no banheiro. Sim. Tem pessoas que não vai no banheiro. Sim. Porque ela tem que sempre estar presente na mesa dela, na baia dela, e não pega um café e... Sim. E você pensa, ela vive assim, vive pelo trabalho e toda aquela pressão de bater meta e isso, porque ficou louco. Porque tudo isso é o quê? Falta de planejamento. Né? E acima de tudo também vai ter questões de mercado, de lucro, enfim. Os varejos todos estão quebrados. Você pegar a Americana foi a Pão do Iceberg que fazia as fraudes dela agora. A Magazine Luiza também está nessa. Tá nessa também. Então todas estão. Porque o varejo do Brasil não dá retorno tão grande quanto é a indústria. Porque no Brasil ainda a indústria comanda tudo e ela que fica com a maior parte da receita. Porque elas são poucas. O varejo pulveriza. Então... Você falando em varejo, Eliseu, antes da gente chamar nosso intervalinho, não te passa também que esse varejo, uma vez que ele entra na era digital, nas compras online, você tem uma questão de percepção de público do tipo... O público conhece as tecnologias para poder comprar? Eu quero dizer assim, uma vez que a Magazine Luiza começa a vender online, ela também tem físico. Mas a gente tem um problema sério no Brasil, que é o analfabeto digital. Então essas lojas também saem em prejuízo porque essa pessoa não consegue chegar lá e comprar esse produto. Não te parece que a gente tem alguma coisa assim também? Ela foca no público errado. Esse caso pessoal, um case meu. Lá moro no apartamento, lá tem câmera em tudo, aplicativo e tal. E esse estava no quarto, minha filha tem cartão de crédito já há 12 anos, tal, precisa ter a vida dela financeira, tem que educar ela e tal. Desses dias eu vi que ela, parece que ela sai, né? Eu tenho isso, a Heloísa saiu pelo apartamento e tal. Daí assim que ela saiu, veio outra ficando no meu celular, compra na Rap. Ela comprou tipo um chocolate na Rap. Um chocolate lá que era um docinho, chocolate com coisa. Então ela é o público-alvo. Então muitas vezes não dimensiona o Ricardo Elétrico por causa disso. Enquanto era regional, aí fica o fetiche do crescimento, que muitas vezes é ruim para a organização, porque ela pode quebrar vendendo muito pouco. Tem esse fetiche de crescer, e você vê o que acontece, né? Tudo que cresce, tipo câncer cresce, você morre, né? Então, tumor, enfim. Então você vê que muitas vezes o foco é errado. O Brasil é gigantesco, tem lugar que a gente é aluno, a gente dá um EAD. Tem um aluno que falou para mim, uma aluna, que ela não conseguia fazer o trabalho dela porque não tinha acesso ao computador. E o polo é muito longe, tinha que ficar 5 dias num barco para chegar até o polo. Tem que ajudar essa menina, tem que fazer alguma forma de fazer atividade prática dela que não seja no computador. Entendeu? E chega a educação, mas o esforço que ela tem de chegar nisso. Então imagine uma pessoa dessa, que não consegue fazer um curso muitas vezes, porque ela consegue, ela vai para a cidade, ela pega 5 dias, vai na cidade, baixa as videoaulas, que a gente consegue, senão nem você baixa a videoaula, baixa o áudio, baixa tudo, volta, precisar de estudo e depois fazer a prova. Entendeu? Então acho que muitas vezes vamos fazer por fazer. Ninguém para pensar, vamos fazer. Curitiba é campeã como Smart City, porque foi pensada. Hoje em dia retomou-se, mas quem pensou Curitiba chama-se Jaime Lerner. Se Curitiba é a Curitiba, o nome do rapaz é Jaime Lerner. É verdade. E depois se perdeu ao longo do tempo, e o Greca agora, o prefeito atual, está recuperando de formas assim, ele fez bastante coisa também com os faróis do saber, que hoje faróis digitais e tal. Mas eu acho que falta planejar. Então Curitiba foi planejada. Aquele foi para São Paulo semana passada na Taylor Swift lá. Ele ficou louco. Que lugar tal. Porque assim, São Paulo é uma cidade que moram naquela cidade, que é uma cruz, se você veja no mapa depois. Mora naquela cidade. Você pode falar que você é de lá, né? Eu sou de Osasco, do ladinho ali. E naquela cidadezinha, que é São Paulo, moram 13 milhões de pessoas. Na cidade de São Paulo moram 13 milhões de pessoas. No estado do Paraná inteiro moram 12 milhões de pessoas. A Suécia tem quantos habitantes? 5 milhões? 10 milhões? Entendeu? E assim, igual Brasília, que é tudo, todos os prédios são meio que tudo bunkers, assim, é pensado, porque ela é a capital do país, lá pode ter bomba, entendeu? Então, quando você se planeja e pensa, é muito mais fácil. Então, acho que ainda falta esse deslocamento. Porque se você planejar, você consegue, de fato, não ter êxito total, porque é um planejamento, não quer dizer que é igual previsão do tempo, é uma previsão, não é uma precisão do tempo. Sim. Mas a chance de você seguir o caminho menos danoso, eu acho que é maior, Aline.
Pessoal, a gente vai fazer uma pausazinha aqui e a gente já volta com o professor Eliseu Alves e a gente vai falar um pouco sobre as pessoas, né, que também são um ponto fundamental dentro da organização. Até lá, fique com a gente. Localizado no ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13, 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão, ensino e aprendizagem e a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, contribuindo na formação dos cidadãos e no seu exercício da cidadania. 13.3 TV Euronews, um canal voltado para a realidade local, com muito entretenimento e informação a todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Picker, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5 Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Super Canal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca. Ainda bem. Metrópolis. Linhas Cruzadas. Estação Livre. Matéria de capa. Senhor Brasil. Repórter Eco. Opinião. Planeta Terra. E Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura. Localizado no ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13, 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão, ensino e aprendizagem e a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, contribuindo na formação dos cidadãos e no seu exercício da cidadania. 13.3 TV Euronews, um canal voltado para a realidade local, com muito entretenimento e informação a todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Picker, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5 Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Super Canal
atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante da Mandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. Olá, é um prazer ter você novamente aqui. Voltamos para a segunda parte do nosso programa Por Dentro da Pós. Hoje aqui com o professor Eliseu Alves, estamos falando sobre os desafios e as perspectivas na gestão das empresas. E nós falamos sobre o planejamento. E eu nos bastidores falei que logo que eu conheci o Eliseu, era muito bacana, porque você pedia alguma coisa para ele e falava: Aline, vou conseguir fazer isso tal data, porque não está no meu planejamento. E isso é uma coisa importante também, né, Eliseu? Saber dizer não. Porque para você conseguir fazer planejamento, você tem que saber dizer não. Os especialistas falam que para você chegar em algum lugar, você tem que ter foco. Maravilha, tem que ter foco. Mas o que a gente vai descobrindo? Que não é só você olhar para onde você quer chegar, mas é dizer não para aquilo que está tirando a sua atenção. E no tempo, no campo da gestão, do empreendedor, a mesma situação. E aqui agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão, falamos do planejamento, sobre as diversas ferramentas e vamos falar um pouquinho das pessoas, Eliseu, que eu vejo também que é um grande desafio das organizações. Aqui em Curitiba tem um grande restaurante, talvez o maior restaurante do Brasil, né? Ele aparece aí no Guinness pela quantidade de pessoas que ele pode servir ao mesmo tempo. Não sei se foi esse ou se foi o do lado que abriu vaga, 30, 40 vagas para contratar e conseguiu preencher 3 vagas. 10% das vagas ele conseguiu preencher e as vagas estão lá. Qual é o desafio das empresas hoje em dia, Eliseu? Chamar, atrair, reter diferentes gerações? Não só o desafio como perspectiva, é necessário. O primeiro passo é esse. Como você colocou assim, é importante que você consiga se planejar. Desde que as pessoas que estão na sua área, interagindo com você, também entendam essa percepção. Sim. Né? Você respeitava, você não ficava no meu pé lá, não, faça. Bom, beleza, entendi, pra mim deu o time certinho. As pessoas, assim, a gente tem... Primeiro que a gente vive num mundo colapsado, assim. Como diria Weber, é um desencantamento do mundo, de perder o encanto mesmo, sabe? Que são aquele encanto que você tinha da série T, com tanto tempo. Então, por isso conversou, estamos aqui há tanto tempo, né? O Peters, né? O diretor aqui. E, pois faz bastante tempo. Mas era o sonho, sabe? Era você ter lá a série T com tanto tempo. Tanto que, não sei se vocês sabem, mas o FGTS, fica na década de 70, se não me engano, porque se ficasse numa empresa há 10 anos, você ganhava estabilidade forever, não podia se demitir. Até a década de 70, se não me engano. E depois mudaram a lei, né? E para compensar essa perda de estabilidade, criou-se o fundo de garantia, que a empresa te paga 11% e tal. E antigamente o sonho era esse, né? Porque eu estou nessa empresa há tanto tempo, tá? Em que cargo? No mesmo cargo. Hoje em dia você está na mesma empresa, mas assim, sim, a gente passou por vários setores, cargos e vamos... E é uma delícia de passagem, né? A gente vai aprendendo muito. Porque muda bastante e tal. Então tinha esse encantamento ainda do CLT, da casa, de tal. E hoje está desencantado mesmo, assim, as pessoas estão num nível de estresse muito grande, as pessoas estão com medo, estão receosas. Nosso business, que é educação, amigos meus, amigaços muito bons desempregados há muito tempo, porque você perde emprego, não consegue recolocação, o mercado mudou muito, e mudou muito rápido. Mas a gente acha que não, mas quando você olha, foi muito rápido, em 20 anos o mercado da EAD mudou tudo. Né? Tem as boas empresas que têm qualidade, que fazem prática, e tem as que só surfam lá e vendem diploma, né? E então tem esse desencantamento do mundo com as pessoas. Então todo mundo vendo um mundo muito mais louco, correria, eu não vejo mais você como um ser humano, vejo como um número. Assim.
E eu penso assim, se entre se dar mal eu ou a Aline, eu vou fazer ela se dar mal para mim manter no meu emprego. A gente vê isso acontecendo de forma corriqueira. Né? E você vê esse sonho, e você vê os empregos sendo muito escanteados, questão de salário, questão de qualidade de vida. Aí tem lá as empresas que oferecem, eu gosto muito de ver anúncios de emprego, né? Não procurando emprego, por cada área tem que ver essas coisas, área comercial, né? Aí tem empresa que coloca assim como diferencial o day off. Né? No seu aniversário você não precisa trabalhar. Cara, isso é o mínimo, assim, isso não é um benefício que deveria ser, é seu aniversário, é muito importante você descansar, tipo, tem que acontecer. Né? E você vê a questão dos feriados, que acontece, prolongados ou não, enfim. Mas eu acho que faltou, a gente perdeu essa mão em ver o humano como humano. Parece que a gente voltou ao século passado, ao século XX. Depois da pandemia. Depois da pandemia. A gente só acentuou, a gente estava na ladeira, a pandemia deu um empurrão. Porque no início do século XX, na gestão em si, o ser humano era máquina mesmo. Né? A teoria da máquina e da extensão. E teve vários avanços, várias escolas, e até então, antes da pandemia, você tinha um movimento ainda de pessoas. Depois, parece que você é máquina, assim. A pandemia era muito louco, porque assim, eu ficava em casa, eu trabalhava das 2 às 1 às 10 da noite. Legal. De manhã eu ia no mercado, só que eu ficava meio que assim, mas se me ligarem? E se mandarem mensagem pra mim? E se me chamarem no Teams e eu não tiver? Mas cara, você trabalha às 1 da tarde, agora é 10 da manhã, mas você perde a percepção. O smartphone faz isso, seu e-mail tá no seu smartphone, seu WhatsApp, essas coisas. Então eu acho que falta muito isso, a questão do reconhecimento. Porque eu acho que não é só o salário, é muito importante mesmo. Você precisa pagar a conta, né? Só que muitas vezes você se propõe pelo salário, mas você se adoece por dentro. Só que é um ciclo vicioso, você não consegue sair. A gente estudou muito economia solidária, né? Sim. Na década passada. Nossa, Eliseu, o que é isso? Na década passada. É verdade, 2017, 2018, né? Década passada, Jéssica. E a gente vê que tem essa diferenciação. Só que o modelo do mercado é esse. E você, pessoa, é um objeto. Né? E não cai na ilusão. Eu falei isso num encontro que eu fui lá em São Paulo, na Angrade, a maior discussão de administração do mundo. Eu lá com o meu artigo bem crítico, falando para futuros administradores, falei, não se iluda. Estava falando a verdade? Tipo, não se iluda, não é uma Coca-Cola gelada do mundo, né? Um todinho gelado. Porque fala, porque na Google é maravilhoso. Para engenheiro, se você for engenheiro na Google, você pode levar cachorrinho, pode ter um monte de coisa. Mas a área comercial da Google, ela é tão sanguinária como qualquer outra área comercial. Como qualquer outra empresa. Entendeu? Você vê o pessoal da comercial, eles... É o que mais, no meu artigo que eu apresentei, inclusive, o que mais afasta hoje as pessoas é as síndromes de burnout, por exemplo. Você para de funcionar. É um estresse constante, entendeu? Então, acho que as empresas têm que ter esse olhar para as pessoas, não só no papel, porque na propaganda é lindo, a gente vê várias, aí tem Great Place to Work, tem um monte de certificação, que é lindo, para investidor é maravilhoso, né? Para você que é investidor falar, não, a empresa é isso, mas de ver isso muito pouco na prática. Mas sabe por que isso, Aline? Eu vou te falar, o que eu acho. Posso estar errado, concordo ou discorde comigo, só que eu acho que é um afastamento muito grande de quem é o gestor master da organização, né? Vamos pensar na gestão clássica, né? O estratégico, tático, operacional. O estratégico lá em cima, na ponta, está muito distante do operacional. E quem domina é o tático, de uma forma muito ruim. Porque geralmente o tático recebe bônus, bonificações, ele que é elogiado. E para se manter nesse elogio, ele esfola quem está lá embaixo. Tá lá embaixo. E quem está lá em cima, o resultado tá dando, e muitas vezes nem se preocupa. Deu resultado? Tá valendo. Parece que assim, esconde os corpos, entendeu? A percepção é essa. E você vê muita assédio moral nas organizações. As pessoas desconhecem assédio moral, sexual, ouve da TV, mas não vai procurar os direitos, por exemplo, para entender o que é um assédio moral. Vamos supor, se eu sou teu chefe, por exemplo, e te assedio, faço uma piada com você uma vez só, não é assédio moral. Tem que ser recorrente, tem que ter intenção. As pessoas não entendem isso. Ah, não, porque eu fui assediado moralmente, se a empresa processa a empresa. E perde o processo. E tem que pagar, porque hoje em dia mudou a lei, né? Sim. Se você perde, tem que pagar, né? A trabalhista, que era o grande chavão, que faz certo, porque muitos tinham má fé também, né? As pessoas não entendem isso. Então, é uma perda de identidade. Eu me vejo só apenas como um produto que tem que entregar um outro produto para alguém que está ganhando muito dinheiro com isso. Entendeu? Você falando isso... Não, é complexo. Você falando isso, ainda no Enfoque, que ocorreu semana passada, teve uma mesa de comunicação assertiva.
e que a professora Karen estava liderando, e um pouco que eu ouvi da fala ali, foi muito interessante. A professora que estava falando, está fazendo uma pesquisa sobre isso, e ela percebeu o seguinte, que as pessoas, elas querem salário, sim. Elas querem, pode até ser um day off, mas elas querem respeito na pesquisa que ela está fazendo. As pessoas querem respeito, elas querem ter a liberdade, se for o caso, de ir no médico, sem ficar justificando muitas vezes, cuidar da sua saúde. Você chegou um pouquinho atrasado, saiu um pouquinho mais cedo, não é isso que vai influenciar o seu rendimento diretamente. Ter essa liberdade, às vezes ir assistir um filho na escola, às vezes levar o pai no médico. Situações básicas que permitem ao indivíduo ser ele mesmo, né? Sem essa necessidade de ficar justificando, falando, né? E até, eu diria, se expondo, né? A sua vida pessoal para um gestor, claro, tem gestor que vão ser ali discreto, vai entender, mas tem gestor que pode expor a sua vida para outros, né? No meio de uma reunião. No meio de uma reunião, isso é desagradável. Então, ela colocou essa situação e realmente, talvez essa sua fala, Eliseu, junto com essa realidade que a gente observa, pelo menos aqui em Curitiba, né, de muitas vagas de emprego com dificuldade de serem preenchidas, né? Não só esse grande restaurante, mas diversos supermercados que você passa, está precisando de mão de obra. Você fala, mas peraí, tem tanta gente procurando emprego, o que está acontecendo com esse desencontro de... Essa conta não fecha. Essa conta não fecha. Acho que a questão seja essa, né? As empresas olharem para as pessoas como seres humanos, né? E criou essa cultura, assim, no Brasil, que é bem comum, assim. Eu trabalho no mercado lá, do bairro. Ganho lá R$1.500 por mês. Tô de boa. O mercado do lado me ofereceu 1.600, 100 a mais. Eu pego e mudo. Sim. Então, assim, ainda tem essa visão, porque não há o reconhecimento em si. Você colocou uma coisa que eu acho muito importante. Eu acho que a gestão, por mais que a gente fale que tem que ser generalizada, você tem que dar uma personificada. Há pessoas de má fé. Em qualquer profissão, em qualquer setor, há pessoas que têm má fé, má índole, e acontece. Temos que conviver com elas. Sim. Existem. E se eu sou um gestor e dou essa liberdade, porque é muito importante, imagine você, porque a sua filha tem 10 anos uma vez só. Sim. Ano que vem é 11, 12. Não, pô, vai ter uma apresentação do da minha filha, eu quero ir, é no meio da tarde. Rendimento, você vai voltar muito mais feliz e vai fazer. Certamente. É o segredo, só que quem está no meio, parece que a gestão do ódio é mais efetiva, né? Se eu sei que quem age com uma índole, eu tenho que punir essa pessoa com uma advertência. Uma advertência por escrito, segunda, justa causa. Só que não. Como é o terror, eu penalizo todo mundo. Eu coloco o bom e o mal junto. Por exemplo, rapidinho fazendo um paralelo, a discussão da EAD. Está tendo uma discussão com a EAD muito válida. Sim. Só que o ruim é que colocou todo mundo no mesmo pacote. Não é. Tem muita EAD boa, que faz muita prática e vai pelas notas. Como nós. E você tem lá outras que são ruins. Ou não é ruim, é muito pejorativo, mas que não são tão boas quanto as que são excelentes. É melhor colocar assim. Mas você coloca no mesmo balaio, não pode ser assim. Sim. As pessoas são diferentes. Só que vem aquela cultura que você ouviu na sua graduação, ouviu na minha, tem que separar o pessoal do profissional, que é outra balela, não existe isso. Eu tô chateado, vou estar chateado com você aqui agora, nesse momento, chateado contigo, porque eu sou um ser humano único, eu não consigo deixar a minha chateação lá fora. E eu tenho que ter essa percepção, que não acontece. E vamos separar, então, assim, aí a gente traz uma outra reflexão, né, Eliseu? Vamos separar o pessoal do profissional na hora que estiver na empresa. Porém, na hora que eu estiver com o meu celular pessoal, aí eu posso usar para a empresa. Aí é uma relação, contradições, né? Aí é uma relação, tipo, você separa quando interessa para a organização, mas não separa quando a organização precisar do seu celular, precisar do seu tempo fora de hora, ou algo parecido. Aí, sem dúvida. Aí você pensa assim, sem querer criticar, enfim, eu tô falando por cima, tá? Não me aprofundei. A questão daquela moça que morreu no show da Taylor Swift no Rio de Janeiro, por causa de água. A água é um bem natural, primeiro passo, nós não pagamos pela água. Detalhe, nós não pagamos pela água. Pagamos pelo tratamento, pela embalagem, por aí vai. A gente paga pelo serviço. Sim. Né? E você vê que um copo de água, R$10 e água é um básico. Então, você como que o mundo está louco nesse sentido? As organizações, elas espelham, porque elas moldam as relações. Aí você vai ver relações nesse sentido. Pessoas que trabalham e vivem como robozinho. E eu acho que tinha que ter o além. E na minha inocência, Aline, eu fui muito inocente. Eu sou muito poliana às vezes. É muito legal, porque assim, eu tenho a minha fase desencantado,
como eu tô agora, aquela fase de desencanto, né, de perder o encanto, e a fase poliana, aquela fase de, nossa, vai dar certo. Com a pandemia, eu juro pra você que eu achei que o mundo ia ser diferente. Acho que todos Sério, nós no cara, começo agora, achamos. falei, agora vai. Aham. Cara, ninguém nunca tinha visto isso, as pessoas, agora vai. Mas piorou. O novo normal não chegou pro novo Não normal. chegou. Minha vida tá igual, parece que tá pior, tá até o meme, né? Parece que piorou. Não, mas né? essa Com sensação essa correria. todo mundo tem. Eu também tinha a sensação. Na pandemia, eu pensei, gente, como é que a gente dava conta nessa correria toda? Não, agora, não. Eu não quero voltar mais a ter aquele ritmo. Eu não voltei àquele. Ficou pior do que era o ritmo, entendeu? E também é uma questão muito importante que eu acho ali, né? Questão cultural, questão de formação de base, de valores e a questão de fato de você ter uma segurança. Exemplo bem claro, a questão dos valores pessoais, a gente sempre ensina isso na sala de aula. Uma organização tem os seus valores. Os seus valores da organização tem que dar match com o seu como pessoa. Então vocês se juntam numa troca, você mesmo for de trabalho, a empresa paga, enfim. Só que a gente muitas vezes está na organização, aí você vê as que matam pessoas, organizações ruins e tal. É por que se mantém? Por causa do dinheiro, precisa pagar a conta. Tem um seriado muito bom chamado Big Vapor, lá na Netflix. Big Vapor. Big Vapor, que é do cigarro eletrônico. Então criou-se o cigarro eletrônico, foi uma tese de doutorado, inclusive, lá nos Estados Unidos e tal. Criou-se isso porque eles queriam combater a indústria de tabaco que mata. Porque não é o tabaco em si que mata, não é a nicotina que mata. É um monte de coisa que tem lá que coloca, enfim. E criou-se essa empresa, esqueci o nome dela agora, mas o cenário é Big Vapor, esqueci o nome da empresa em si. Criou-se essa organização para ser contra. Dois doutorandos, tipo história de Google, criaram, chegou a valer 10 bilhões a organização. Não existia, porque 1 bilhão é unicórnio, né? Não existia, ficou decacórnio o termo de startups. E chegou a um ponto, estratégia errada de marketing, focou em muita cor, focou adolescente fumando, uma coisa ruim. E eu acho que a Philip Morris, uma das grandes, enfim, comprou uma parte da empresa. E todo mundo tá lá ia ganhar um dinheiro muito grande, assim. O pessoal ia ganhar tipo R$1 milhão, uma grana, assim. Muita gente pediu a conta. Porque como nós estamos sendo vendidos para aquilo que a gente quer combater. Então uma galera pediu a conta, não ganhou uma grana gigantesca pelos valores. Coisa que a gente não tem muito nisso, porque toda a nossa forma de importação de gestão é nisso. E o Brasil é muito engraçado, porque você pega Estados Unidos lá, é livre comércio de verdade. Aqui o nosso livre comércio é de gabinete. Sim. É político. Sim. É você fazer o lobby com político para fazer uma liberação aqui e ali. Não é o mercado em si se autorregulando. Não, é isso. E como é essa questão de o lobby político, é como é uma mistura de nada, coisa nenhuma, e por isso que as grandes organizações multinacionais, elas se dão tão bem em países subdesenvolvidos como o nosso, subdesenvolvidos, terceiro mundo pode falar mais, né? A gente vê que é uma questão, por mais que a gente ensine e explique, aí que entra a minha parte poliana, que é o de emancipar os alunos. Não seja assim, não sejam vocês as pessoas que matam. Sim. Eu falo isso por causa da minha tese, que eu fiz sobre uma grande mineradora aí que matou um monte de gente em Minas Gerais e não quis pagar indenização por um feto. Uma mulher estava grávida, ela morreu, e ela já tinha provisionado, a gestão é provisionar, certo? Ela provisionou, se morrer uma pessoa aqui eu pago tantos milhões de reais. Morreram as pessoas, ela quis pagar bem menos. Tudo bem. Aí não quis pagar indenização por uma grávida, porque não sabia se a criança nasceu ou não. Olha o argumento. Aí essa mesma mineradora, o preço dela de ação caiu e hoje está bem maior diante do acidente. Com conivência de governo. Então, assim, você vê que toda a nossa estrutura de gestão pensada é para o caos. Só que nós temos uma grande chance, eu, quanto graduação, você quanto pós, que é falar para o aluno. Sim. Lucro é importante? Lucro é muito importante. Fica me zoando, lá, um marxista de iPhone, tanto cubano, essas coisas, me fica me zoando. Lucro é importante. Meus amigos me zoam muito nesse sentido, né? Assim, não sou ela é o esquerda caviar, que a gente chama na França. Tá aí. É marxista, mas de iPhone. Fuma charuto importado de Cuba e tal. Enfim, eu dou risada, né? Eu não sou contra o lucro, só que ele tem que ser responsável. O lucro não pode valer a vida de uma pessoa. E quando você, de fato, esfola o seu colaborador para ele perder a identidade dele, você está matando essa pessoa. Por um lucro que depois você vai embora e nem lembrar que você existe. Isso que falta na humanidade, na gestão, lembrar que você é humano. Daqui a 3 gerações, quem que foi a professora Aline? A professora Aline foi da pós, 8 livros publicados. Quem que foi esse cara? Vai ter um quadro na parede com um livro que eu mandei colocar a moldura, mas quem que é esse cara aqui? O que esse cara fez? Só que ainda falta. Aí que entra, a gente volta para o início. Como eu sou uma sociedade imediatista, o que importa é hoje.
Não importa o que vai ser para o futuro. Que contradição, está tendo uma COP agora, aquele congresso para discutir questões climáticas no mundo, para a gente defender o mundo, e há 2 guerras acontecendo ao mesmo tempo, da Rússia e a de Israel. Cara, é muito contradição, entendeu? Mas enfim. Eu acho que eu devia. Fico pensando às vezes, poxa, mas que essa troca por dinossauros e a gente foi muito boa troca, não, sabe? Não sei como viesse com os dinossauros, mas assim, essa foi uma boa troca que foi feita na humanidade. Pessoal, o nosso tempo está acabando aqui. Foi uma conversa super gostosa, como sempre. Né? O Eliseu aí cheio de conteúdo, cheio de conhecimento, apesar dele falar do desencantamento, a gente vê que ele tem muito encantamento ainda. Ainda tem, é que quem tem filho sabe, né? Quem tem filho, que tem algum propósito, assim, sabe? Hoje em dia é pet, né? É muito legal essas coisas, você vê que até esse mercado se remodelou, né? Assim, tem que ter esperança. Você tem que acreditar, né? Por alguma causa você vive. E eu sou muito grato porque a gente tem muito aluno na Uninter, muito aluno. E você consegue tocar no coração deles. Quando no final eles falam, no Congresso em São Paulo, a aluna depois chorou, falou, pô, professor, você escreveu aí o que eu senti, trabalhava num grande banco. E não podia falar, e você falou por mim. Então mais pessoas vão saber o que eu senti, graças ao que você escreveu. Sim. Então a gente tem essa chance de colocar a sementinha. Talvez daqui a 5, 6 gerações as coisas mudem, que vamos torcer bastante. Mas tem que, de fato, levantar uma bandeira que, assim, precisa melhorar, sabe? A gente vê que precisa melhorar. Quando uma empresa fecha, que a gente comentou, acabou um sonho ali. Então tem que se repensar essas coisas. Eliseu, nosso tempo está acabando. E é sempre uma delícia. Muito obrigada por ter aceito meu convite, né, em nome da pós-graduação. E eu quero deixar para vocês, então, um convite, assim, nós que estamos sempre ali alimentando as redes com todos os eventos da pós-graduação, eventos da própria graduação. Você que mora aqui em Curitiba, deixar um convite, dia 11 de dezembro, Eliseu, vai ter a nossa orquestra tocando ali na frente da Uninter. Se mora em Curitiba, nossa, eu digo de carinho por ser da Uninter, porque eu só sou uma apoiadora da orquestra, né? Se você mora em Curitiba, então dia 11 de dezembro, na frente da Uninter, às 8 da noite, mas acompanha nossas redes sociais. E toda semana, pessoal, nós temos então o Por Dentro da Pós. E eu vou deixar um convite para vocês também, que é toda sexta-feira, das 15 às 15h30, pela Rádio Uninter, nós temos o programa Negócios e Tendências, sempre levando conhecimento. O Eliseu já participou comigo na época da pandemia, né, Eliseu? Pelas telinhas lá a gente participava na época, né? Então eu agradeço você que está com a gente e fique conosco e acompanhe sempre conteúdo e informação. Até a próxima. Tchau, tchau.